Bom dia, pessoal. Estamos aqui nós novamente para analisar algumas questões de história do Enem, começando pela avaliação de 2010, tentando assim de alguma forma trazer luz, conhecimento, esclarecimento para vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em contato pelo Instagram Professor Simão Tanguis. Vamos lá? Questão muito boa, questão 23 do Enem de 2010. E toda vez que a gente fala de Enem, a gente tem que entender que existe uma habilidade por trás dessas questões. Essa habilidade, ela une o eixo cognitivo, que é o verbo, que é a compreensão, o entendimento que aquela questão está propondo, juntamente com o eixo do conhecimento, que é o conteúdo, né? Aqui, de forma bastante clara, a gente vai analisar situações da vida cotidiana, estilo de vida, valores, condutas, desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação, identificar ações que promovam os direitos humanos, solidariedade e o respeito às diferenças e às liberdades individuais. Questão excelente. A gente vai falar agora, do baiano Luiz Gama. Então preste atenção. Negro, filho de escravo e fidalgo português, o baiano Luiz Gama fez da lei e das letras sua arma na luta pela liberdade. Foi vendido ilegalmente como escravo pelo seu pai para cobrir dívidas de jogo. Sabendo ler e escrever aos 18 anos de idade, conseguiu provas, de que havia nascido livre. Autodidata, advogado sem diploma, fez do direito o seu ofício e transformou-se em pouco tempo em proeminente advogado da causa abolicionista. Isso aí está contido na Revista de História da Biblioteca Nacional. Olha só que curiosa a história de Luiz Gama, filho de Luísa Maim, uma escravizada que participou de vários movimentos de resistência escrava em Salvador. Ele participou da Sabinada também, o Luiz Gama, acabou fugindo, e nessa fuga para o Rio de Janeiro, ele depois foi levado para São Paulo, como o texto fala, ele acabou sendo escravizado. Uma coisa interessante que Luiz Gama sempre batia na tecla, e que a gente esquece, é que desde o dia 7 de novembro de 1831, o tráfico de escravos ele era proibido no Brasil. A escravidão a partir dessa data, essa lei inclusive foi depois apelidada de lei para inglês ver, a escravidão a partir desse momento, o tráfico de escravos, acabou sendo uma atividade ilegal. E era muitas vezes nesse princípio que Luiz Gama se baseava para libertar os escravizados. Ele chega a libertar cerca de 500 indivíduos. E uma coisa interessante que essa questão traz para a gente, que mais uma vez o Enem vai tratar aqui da desconstrução de algumas ideias historicamente consolidadas de forma equivocada, trazendo análises inovadoras sobre a historiografia, é aquela perspectiva da gente não ver o escravizado como indivíduo passivo. O escravizado ele resistia a esse processo de escravidão de inúmeras maneiras, ok? A conquista da liberdade pelos afro-brasileiros na segunda metade do século XIX foi resultado de importantes lutas sociais condicionadas historicamente. A biografia de Luiz Gama exemplifica a extrema dificuldade de projeção dos intelectuais negros nesse contexto e a utilização do direito como canal de luta pela liberdade. Olha só, eu costumo dizer que o Enem tem questões que são muito interpretativas. E essa questão ela é muito boa porque ela demonstra isso. Logicamente que não era fácil ele exercer a advocacia, mesmo ele sendo um indivíduo que tinha domínio da língua, mas não tinha diploma, e dificilmente ele conseguiria esse diploma porque não seria aceito numa universidade onde só existia brancos. E de outra forma a gente sabe que dentre as várias formas de resistência e de luta contra a escravidão, nessa perspectiva o direito foi a forma adotada por Luiz Gama, que acabou então libertando vários indivíduos que estavam sobre o processo da escravidão. Então, bota isso na cabeça. Existia processos de resistência, de lutas contra
né, esse momento histórico ao qual nós estamos nos referindo. Qualquer dúvida, pode entrar em contato.